Há 80 anos nascia uma das maiores cantoras da música popular brasileira, Elis Regina. Dona de uma voz potente e inconfundível, Elis foi estrela dos grandes festivais na década de 60, passou pela televisão, onde cresceu e atingiu a todos os públicos e, a partir daí, seguiu em busca da perfeição técnica e vocal. Meticulosa na escolha do seu repertório, Elis gravou grandes discos na década de 70 e estava sempre querendo fazer algo diferente, não óbvio. Nessa busca incansável pelas músicas que gravaria, ainda revelou novos compositores da MPB. Ivan Lins, João Bosco, Lô Borges, Milton Nascimento e Belchior, por exemplo, passaram a ser conhecidos depois de serem gravados por Elis. Bom, para falar sobre essa gigante, sua história, carreira, legado, recebemos o jornalista e biógrafo de Elis Regina, Júlio Maria, e o cantor e filho de Elis, Pedro Mariano. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no Opinião. Obrigado. Júlio, antes de mais nada, eu queria que você, como biógrafo, como jornalista, como estudioso de Elis, contasse para a gente brevemente quem foi Elis Regina, qual que é o tamanho dessa artista? A Elis, eu tenho chegado à conclusão de que ela... falar de música é quase redutor quando a gente fala de Elis Regina. Me parece que ela veio com propósitos maiores. E o que ela deixa, em linhas gerais, lendo meu próprio livro nas entrelinhas, é uma necessidade que temos de sermos nós mesmos e acreditarmos naquilo que acreditamos e buscarmos mesmo, de fato, aquilo. Sem muito ligar para opiniões alheias e sem desviar daquele caminho. Eu vejo muito forte a carreira inteira da Elis, desde o momento que ela descobriu o que ela queria, não houve nenhuma manipulação que tenha funcionado. Muitas tentativas, mas nenhuma que tenha de fato funcionado sobre a condução dessa carreira. E sempre com opinião franca, sincera, e mudando de opinião. E não tendo medo dessa mudança, sabe, Rita? É muito humano isso. Quer dizer, é muito mais humano. A Elis humana me atrai muito mais do que a Elis mitológica, sabe? Eu acho que se a biografia fez um trabalho, foi de tirar a Elis também desse pedestal. Ela está no pedestal quando tem que estar, que é o palco, mas quando ela sai desse pedestal, ela é humana. E isso nos espelha, né? Isso nos inspira a seguir, seja qual for a nossa profissão, a nossa missão, dá para ser inspirado o tempo todo por uma mulher que seguiu em frente, apesar de todos os bombardeios que aconteceram ao lado dela. Bom, antes de perguntar para o Pedro, eu vou mostrar aqui o relançamento, Elis, Nada Será Como Antes, do Júlio Maria, está sendo relançado agora. Pedro, e você? Como é que você definiria Elis Regina? Verdade, eu acho que é a palavra mais recorrente em todos os aspectos delas, no aspecto privado, no aspecto profissional, no aspecto ético, no aspecto artístico, tudo girava em torno da verdade. E não era uma busca, era uma convicção, né? E não era moldada contingencialmente pelo que acontecia no mundo em volta dela, que ela buscava a verdade. Não, ela era movida pela verdade. Eu sempre falo, quando me perguntam sobre alguma coisa, como é que você vai dizer aquilo? Pô, preciso explicar o negócio. Eu falo, gente, a verdade é o caminho mais curto e o mais tranquilo. Por mais doloroso que ele seja, quando você chega com a verdade, as pessoas elas se desarmam automaticamente e as coisas elas se tornam muito mais naturais, né? Todo mundo tenta desvendar Elis. Não desvende, só ouça que está ali. Não fica buscando subterfúgio. Elis nunca lançou mão de subterfúgio em nenhum momento. Quando ela canta e ela te emociona, é porque ela está sendo verdadeira. Ela não foi buscar uma atriz, ela não foi buscar... Se ela está chorando em Atrás da Porta, é porque ela escolheu essa música, porque essa música disse alguma coisa para ela ou espelhou alguma circunstância que ela precisava botar aquilo para fora. Fosse pessoal, profissional, fosse qualquer coisa. Aquilo era o espelho de uma situação que ela precisava dizer ali naquele momento, né?
E a escolha de repertório, a condução dela, nunca foi um subterfúgio, né? Em terras, em mundos de redes digitais, se as pessoas prestassem um pouquinho mais atenção na simplicidade de ser verdadeira, como Elis foi, talvez a gente tivesse uma sociedade menos tóxica e um pouquinho mais divertida. Bom, e agora Elis por ela mesma. Nós fomos ao riquíssimo arquivo da TV Cultura e encontramos entrevistas, depoimentos, musicais e muitas lembranças. São produções dos anos 60, 70 e 80, onde a própria Elis Regina fala sobre como é ser cantora, mãe e mulher no Brasil. Vamos assistir? Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá, virgem. Que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Bom, eu me chamo Elis Regina Carvalho Costa. Nasci em Porto Alegre em 17 de março de 1945. Comecei a cantar com 12 anos de idade. É o meu Brasil, brasileiro. E eu fui uma pessoa absolutamente medíocre a vida inteira, entende? Igual a todas as pessoas normais. Até o dia que eu fiquei assanhadíssima e saí cantando por aí. Sou portadora de uma carteirinha azul de número 0022 da Conselho Regional do Rio Grande do Sul, da Ordem dos Músicos do Brasil. Portanto, eu sou músico. Meu instrumento é a voz, aliado à palavra. Não aceito discriminação. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Acho que a perfeição é uma meta. Eu estava à cata dela. Continua, Cata. Eu não sei se eu vou chegar lá algum dia, mas eu queria morrer sendo eu. Sem pensar no que foi que eu sonhei, que eu chorei, que eu sofri. Eu tenho a impressão que o filho do artista, em geral, já está mais ou menos, já é até mais ou menos concebido de acordo com essa estrutura de trabalho da gente. O cara já vem do nascedouro sabendo qual vai ser a barra que ele vai encarar. Eu sou adepta da velha democracia, entendeu? Graças à vida! Havia realmente a possibilidade de que pessoas novas, com propostas novas, se apresentassem. Parece que não havia medo de novas propostas. E em cada passo dessa linha pode se machucar. O que é mais terrível é que nem nos é perguntado se a gente está satisfeito ou não. Quer dizer, nos dão e dane-se. É pau, é pedra, é o fim do caminho. E eu provavelmente, se não fosse cantora, eu não seria a pessoa que eu sou, que eu acho que é muito mais importante do que a profissão que eu tenho. Eu não passo manha pra comer. Se a gente não se divertir, o que é que a gente vai fazer? Isso aqui é uma passagem, entende? A gente vem pra cá porque tem que melhorar, entende? E transar uma vida melhor, Puma, porque realmente só essa eu acho que não tinha sentido, entende? Pedro, eu queria pegar um trecho dessa matéria que a gente fez. Você estava pronto para essa barra, que é ser filha de Elis, como ela disse que filhos de músicos estão? Putz! Eu quero acreditar que sim, né? Se eu estou aqui hoje ainda fazendo a mesma coisa que ela fez, é porque eu acredito que eu esteja apto a exercer a mesma profissão que ela. Mas, olha, eu vou dizer que o dia que eu pronunciei em voz alta o que eu queria fazer da minha vida, né? Porque eu fiquei buscando, eu queria instrumento, né? Eu falo sempre assim, o meu pai é o meu primeiro super-herói, né? Então eu queria tocar piano, eu queria fazer arranjo, eu queria fazer o que ele estava fazendo. Ser maestro. Que é a mesma coisa que qualquer filho olhando para o pai vai querer ser, né? E automaticamente eu fui vendo que
né, o meu pai brincava que ele falava que é o instrumento que escolhe você, você não escolhe o instrumento. Ele falou, o piano me escolheu. E eu passava pelo piano e ficava vendo se ele falava alguma coisa para mim, não falava nada até hoje, né? Nem o violão, nem nada. E o João sempre foi um incentivador muito grande de eu escolher o canto. Né? Seu irmão, João Marcelo. Sim, porque eu sempre cantei, né? Eu cantava a todo momento. Mas eu falo isso, todo mundo canta. Qualquer um que está passando uma vassoura em casa está cantarolando alguma coisa. Você precisa de alguém falando para você. O cantor, acho que ele precisa de uma validação, né? um avalista, né? De alguma forma, que fala assim, pô, você precisa ouvir esse cara cantar. E aí, a partir daí, eu comecei a concordar com essa validação do João e me pronunciei em casa. Falei para meu pai, falei assim, acho que o meu negócio é cantar. E eu queria montar uma banda. E ele falou, legal, então você vai seguir nessa aí mesmo? Eu falei, vou. Ele falou, mas você tem certeza? Ele falou, porque a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, talvez até a 10ª pergunta vai ser sobre a sua mãe ou sobre mim, antes de falar sobre você. Você está preparado para isso? Eu falei, é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. Então, acho que a primeira coisa que você tem que, quando você é filho de um grande artista, eu acho que todos que eu conheço falam a mesma coisa, e eu conheço um monte deles, é que a primeira luta é para você se desvencilhar, não é da comparação, é de uma anulação, porque você, teoricamente, você não existe. Até que você exista, você não existe. E isso, para mim, nunca foi um problema, porque acho que, assim, talvez o maior presente que minha mãe e meu pai deram para mim é eu ser ariano e turrão. Então, assim, você pode falar o que você quiser. Se eu acredito, eu vou de cabeça e um forte abraço. Uhum. E eu sempre acreditei muito em mim e eu estou aqui como resultado disso. Quais coisas você descobriu pesquisando, né? Porque a gente lê sobre Elis há muitos anos, né? Quais foram as coisas que ali você fuçando, vou fazer uma biografia de Elis, que não se sabia sobre ela e você acha que seu livro traz? Eu acho que tem um episódio muito importante que eu resolvi, inclusive, abrir o livro com ele e agora traz mais informações sobre a morte da Elis, por exemplo, né? Um tabu que se criou e um trauma. Eu percebi que aquele episódio criou um trauma na geração da Elis. Como não é a minha geração, eu sou de uma geração talvez posterior ou duas, mas quem viveu naquele momento em que Elis, quem tinha ali os seus mais de 30 anos, 30, 25, 30, no momento em que Elis morre, se lembra de ter tido um grande trauma, não a morte em si, mas a causa da morte. Elis recebia drogas de alguém, quem matou Elis Regina, Elis foi morta por militares, enfim, criou-se uma série de vertentes para se explicar uma coisa que ninguém sabia direito e da qual ninguém falava. Então, quando eu falo que o tempo ajuda o biógrafo, não é bem assim, ele ajuda e atrapalha, o tempo mata as pessoas vão morrendo e as fontes vão indo embora, né? Uhum. 35 pessoas desse livro já morreram, que deram entrevista para esse livro há 10 anos e agora eu também entrevistei outros velhinhos, né, para essa edição, que tinham histórias que eu não havia descoberto na primeira. Mas esse episódio da morte me pareceu que o tempo passado, esse tempo, as pessoas, muitas começaram a conseguir falar sobre isso, né? Quer dizer, aquele momento em que Elis tem ali os seus últimos 10 meses, naquele contexto angustiante um pouco para ela e de um pouco de solidão e de insegurança, principalmente, passa a usar a cocaína e comete o ato da cocaína com a bebida alcoólica, uma pequena dose de cada um que vai gerar aquela reação fatal no organismo de uma mulher de 1,53 m. Esse era um episódio fundamental para ser esclarecido, né? Já que havia palavras como overdose, até hoje, algumas matérias meio que caem nesse lugar quase comum de dizer que foi uma overdose, coisa que não foi, né? Uhum. Os documentos que eu tive acesso mostraram isso. E eu senti muita necessidade de trazer mais a Elis presente neste livro, diferente da primeira edição, de 10 anos atrás, que eu fiz um texto mais limpo, eu trouxe frases da Elis. E, para mim, as frases que a Elis dizia em entrevistas como essas que a gente viu para a TV Cultura, aliás, a última que ela dá é aqui, né, na sua carreira, interessante a gente estar aqui hoje, cada entrevista era de um jeito, cada resposta
era de um jeito, não que ela mudasse sempre de opinião, mas ela vinha com algo que você nunca havia escutado eles falar, quase que presenteando o repórter que a entrevistava, né? E, para mim, a obra da Elis constitui de música e fala, né? E hoje a gente está vendo tudo isso, né? Esse transbordamento do tempo, que não importa mais se é passado, presente, as novas gerações vêm e fazem cortes para Instagram e colocam pessoas falando coisas que disseram há muito tempo como presente. Aquilo é que está valendo, né? Então, Elis, como deu muita entrevista e verbalizou muito a própria carreira, ela é presente o tempo todo, né? Então, eu trouxe a Elis mais presente para o livro também, quando trouxe as frases tão importantes quanto a própria obra musical, né? Então a gente vai falar no próximo bloco sobre essa nova edição do livro e também sobre como a música popular brasileira ficou depois de Elis Regina. A gente volta já. Estamos de volta com o jornalista e biógrafo de Elis Regina, Júlio Maria, e o cantor e filho de Elis, Pedro Mariano. Júlio, o que era preciso para ser gravado por Elis? Sim. Elis, ela basicamente... Pedro está rindo, quero ouvi-lo também. É curioso isso. E na palavra dos próprios compositores da época, existia um efeito Elis no mercado. Para ser gravado por Elis, coisa que todo mundo queria, a gente tem que entender que é um tempo em que o autor não está ainda cantando suas músicas, ele precisa de um intérprete, né, para dar vida àquelas composições, Gil, Milton, Ivan Lins. Para validá-lo, né? Para validá-lo, mas também porque o mercado eles ainda não tinham se afirmado como intérpretes de si mesmos, né? E ser gravado pela Elis, ninguém fala isso abertamente, mas eu faço sempre essa leitura, era uma loteria, era ganhar na loteria, né? Uma gravação de Elis fazia girar uma economia em torno daquilo, em torno de você. O seu cachê aumentava, você lançava aquele disco que estava parado lá atrás, ninguém dava bola. O Ivan Lins já falou isso várias vezes em entrevista. Falou? Eu nem ouvi, mas eu li dessa forma. Renato Teixeira, todo mundo que teve uma música gravada por Elis, teve um impacto econômico na vida imediato. Era uma varinha de condão ali. Era. Ou seja, todo mundo começou a compor dentro de um modelo Elis Regina para ser gravado por Elis. Olha o efeito que isso vai provocar. Tá. Qual que é o modelo Elis Regina? Harmonicamente, por alguma explicação, que não é técnica, porque Elis não estudou música formal, tinha que ter a constituição harmônica da canção, ela não podia ser tão óbvia, sabe? Primeiro grau, depois o quarto, depois o quinto, depois o primeiro. Tocando blues, a gente faz isso o tempo todo. E o refrão repetindo também não, né? Então, você tinha uma complexidade harmônica que ela percebia, tá? Melodia, óbvio, melodia tem que bater. Ok, dentro da harmonia, melodia, complexidade da harmonia, simplicidade da melodia, vai fazendo um jogo interessante. E canção tinha que ter, obviamente, uma poética muito mais interessante, porque ela estava ali ligada no que estava acontecendo poeticamente no Brasil sob a ditadura, que já estava sendo treinado para desviar, né, poeticamente se desviar da censura. Então a Elis tinha esse padrão poético, harmônico e melódico de uma canção. Todo mundo começou a compor dentro desse padrão e a gente observa então que, nesse momento, um aumento da qualidade musical impactada pelas exigências da Elis e pela pretensão, às vezes real, às vezes financeira, seja lá o que for, desse monte de artista, compositor, homens, né, porque era o compositor homem brasileiro, muito mais do que as mulheres, querendo ser gravado pela Elis Regina. Então tem aí um impacto da existência da Elis desses anos 60, 66, 65, 66, 67, começa isso, até que os artistas percebem, não, eu cantando minha música ganho muito mais, e começa a mandar canções que eles não vão gravar, fizeram, mas não vão eles lançar, agora eles preferem lançar antes de Elis. E quando Elis percebe, ela fica furiosa, pega o telefone e diz, não me mande refúgio. Né? Ela briga com alguns compositores publicamente. Percebeu que o que estavam mandando para ela não era o melhor. Ô Pedro, a gente pode dizer que Elis, então, subiu o sarrafo dessas composições? Eu acho que o Júlio fala
é uma grande interpretação e é uma linha de raciocínio muito plausível, muito sólida, tecnicamente falando, sobre as circunstâncias. Mas tem uma outra coisa que entra na equação, que assim, a Elis, ela escolheu muitas músicas ao longo do seu repertório que talvez outros artistas fizessem, não olhassem para aquela música com o devido valor que ela tinha, ou talvez não conseguissem enxergar o ouro ali. Eu acho que esse talvez foi o maior atributo da Elis, era enxergar numa música e aquilo se realizar. Só que ela tinha um ativo, a partir dos anos 70, ela teve um ativo muito forte, que criou uma sinergia com as coisas dela, que ela tinha um arranjador que conseguia entender o que ela estava querendo com aquela música, né? Que, por um acaso, por coincidência, é meu pai. Meu pai falou algumas vezes que ela chegava com uma música e ele falava, mas Elis, o que você viu aqui? Ele falou, não dá para... Eu não tenho o que fazer nessa música. Essa música é isso e eu não consigo ver você cantando isso. E ela falava, ué, você não é um arranjador? Se vira. Ela falou, e ele falava assim, e aí eu ficava, ela ia dormir e eu ficava 3 noites sem dormir, tentando desvendar. Por quê? Porque ela me dava a pista do que ela queria com aquela música. Eu acho que talvez uma parceria tão sólida e tão única quanto a da minha mãe com meu pai, talvez talvez seja Rita Lee e Roberto. A gente aqui, eu não estou aqui valorando melhor ou pior, eu estou falando de ser uma coisa única. Elis, ela propunha um som único. Todo mundo queria fazer o som da Elis, independente da música da Elis, independente da escolha ou da sorte que ela teve de ter aquele compositor na casa dela naquela semana. O resultado sonoro que vinha daquilo era uma coisa que todo mundo queria chegar. E eu acho que isso também passa muito pela sinergia que ela teve com o arranjador dela e está sempre cercada de músicos incríveis e acima da média, sempre. Bom, o tempo está quase acabando, mas eu queria falar dessa reedição da biografia que colocou um caderninho que eles tinham de anotações do que ela esperava para 82, musicalmente, em relação a shows. Pedro, onde é que estava isso? Isso chegou na sua mão? Sim. O que acontece é o seguinte, quando a minha mãe morre, a catástrofe não se deu só dentro da minha casa, se deu na família, na estrutura profissional, se deu assim, foi uma cisão, né? Não é uma pessoa doente que está enferma e que você prevê o pior. É simplesmente ontem rolava e hoje não está rolando mais. É simplesmente assim, com agenda, com show, com um disco, com toda uma vida acontecendo, né? Então, muitas coisas foram encaixotadas às pressas e guardadas. Então, a minha tia, que era a esposa viúva do irmão da minha mãe, o Rogério, ela vendeu a casa dela recentemente. E nessa de vender a casa, um quarto ou um armário, alguma coisa que tinha um monte de caixa, foi tirado e começaram a catalogar o que estava lá dentro para saber o que a gente vai doar, o que a gente não vai. E dentro disso acharam uma outra caixa com umas coisas do Rogério, gravações, fitas de PA que ele tem da Gal, da Simone, do Roberto, da minha mãe, do Tom. Sim, tem tudo isso perdido e a gente ainda vai ouvir isso. Aí vai ser, os próximos anos serão divertidos. De olho, né? Os próximos anos serão muito divertidos. Quero essa matéria. E aí ele encontrou uma sacola com um monte de papel dentro e dentro desse papel tinha uma outra sacolinha que tinham 2 caderninhos. E esses 2 caderninhos, quando meu primo abriu, ele viu a letra da minha mãe, ele fechou e ele entregou para mim assim, ele falou, nem vi, estava nas coisas do meu pai, pega aí. E aí, quando eu abri, eram esses 2 caderninhos. Eu acho que o mais importante de tudo é descobrir a pessoa extremamente focada e organizada, completamente díspare de uma vida de um artista diva, né? Extremamente focada, dona daquilo que ela queria. Mas o mais legal para mim, que foi numa conversa que eu tive com o Júlio, é descobrir que ela não estava nesse desespero todo que levou ela a cometer um ato impensado que encerrou uma trajetória incrível. Não. Ela tinha esperança, ela tinha projetos e ela tinha futuro. Uma pessoa que tem esperança, projeto, futuro e mais 3 filhos,
ela está focada no futuro, ela não está preocupada, ela não está pensando que alguma coisa pode acontecer que tirá-la do prumo. E esse repertório diz isso. Não só o que não entrou nas marcações dela, mas o papelzinho no final do caderno que eu fui ver, depois de semanas que eu já estava com o caderno, que eu fui ver que é a seleção final. 9 músicas que ela seleciona como esse é o repertório do meu próximo disco. E quando você olha para o disco, é um negócio que você fala assim, cara, o trem estava andando, o trem não estava descarrilado. Uhum. Bom, eu queria falar sobre essa lista, mas vocês vão ter que comprar, então, a biografia Nada Será Como Antes, do Júlio Maria. Queria agradecer muitíssimo a presença do jornalista biógrafo de Elis Regina, Obrigado. Júlio Maria, e do cantor e filho de Elis Regina, o Pedro Mariano. Foi um prazer recebê-los. E se você quiser rever esse programa, vá ao YouTube Jornalismo TV Cultura ou baixe o aplicativo Cultura Play. A gente encerra esse programa ao som de O Bêbado e a Equilibrista, na voz de Elis Regina, música composta por João Bosco e Aldir Blanc, que ainda conversa demais com os dias de hoje. Obrigada pela sua companhia. Até a semana que vem. Tchau. A esperança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha